Boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma honra estar aqui com vocês hoje, uma gratidão imensa a cada um de vocês. Gratidão a Hilton Marques por essa linda abertura. Eu gostaria de estar compartilhando um pouquinho sobre a nossa tecnologia. Eu não sei se o Akira está posto, o Akira, está aqui o Dr. Marcelo Moraes, que vai compartilhar também conosco, já está de co-anfitrião também, ok? Akira, me dá um ok aí, se está tudo bem? Boa noite, Akira, seja bem-vindo. Me escuta Ok, bem? ok. Hum. Ótimo. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui e o Akira, ele vai compartilhar conosco sobre toda a tua experiência, seu know-how sobre os nossos quatro produtos, ok? Vamos lá? Então, um pouquinho mais importante entender, né? A máquina mais brilhante da criação é movida a energia. Hoje nós sabemos que sem energia é quase impossível você acordar de manhã. Então, ou seja, você não consegue se levantar. Sem energia é impossível, é improvável. Por quê? Porque nossas células, nosso organismo, nossa mitocôndria, nossa ATP precisa, né, desta liberação de energia que impulsiona, que movimenta, que cuida das nossas células, dos nossos órgãos, dos nossos tecidos. Então nós precisamos, né, como um bom alimento que a gente precisa, também as nossas células ela precisa de energia. E a gente vai falar muito sobre isso hoje. Como que a nossa tecnologia está impactando a vida de milhares de pessoas. E por que Bion ou Bion? Tá aqui duas pessoas incríveis, duas pessoas iluminadas, doutora Gláucia Magalhães e Marcelo Moraes. Eles têm mais de 15 anos nesse mercado, são pessoas que têm muita luz. A gente tem visto ao longo desses 120 dias de trabalho, de empenho, de dedicação, a entrega de um projeto, de produtos feito com muito amor, com muito carinho. E eles têm aí, somado ao longo desses 15 anos, um know-how de desenvolvimento, principalmente a Gláucia, e, né, começa a espuma quântica junto com o Dr. Marcelo, ali a partir de um sabonete, né, com frequências com turmalina negra, tem uma história linda do começo desta companhia. Ela formada em terapeuta ortonuclear e ortomolecular, biofísica, amante da natureza, da música e das frequências. E aqui o Marcelo, gemólogo pela USP, geólogo, biofísico, entusiasta da geometria sagrada e das frequências. Quem teve contato com eles nessas últimas 3 lives que nós fizemos, né? Foi incrível o nível de conhecimento, ou seja, vocês vão estar sendo formados, preparados, treinados por pessoas que desenvolveram toda essa tecnologia. Quem colocou a mão na massa nesta empresa. Então, vocês hoje estão diante de duas pessoas jovens, mas que têm um nível de comprometimento. Toda a linha de produtos desta empresa já está toda formulada, ela já fabrica esses produtos. Ou seja, a única coisa nova que temos aqui é o nosso modelo de distribuição. Apenas isso. E diga-se de passagem, um dos melhores modelos que nós temos hoje dentro da atualidade, já visando o próximo futuro. Ok? Sobre a BioQuantic, é um dispositivo que utiliza, né, um dispositivo inovador que utiliza a tecnologia de frequência com biosinais para você entender, promover saúde, a sua saúde, bem-estar, equilíbrio e foco na prevenção. Quando você entende esses pontos que nós temos aqui disponível, principalmente bem-estar, equilíbrio, foco na prevenção e promover a sua saúde, isso é muito importante. Por quê? Porque existe hoje centenas de milhares de pessoas buscando uma tecnologia para melhorar cada vez mais a sua saúde. Então, isso vai fazer muito sentido para aquela pessoa que está buscando algo. Qual que é o grande diferencial da nossa tecnologia? Ela é uma tecnologia exclusiva, proposta no equilíbrio energético celular. Ou seja, imagina você hoje ter a oportunidade de usar um dispositivo que não é químico, que não é invasivo, que não tem efeito colateral, e apenas em contato com tua pele, através da biorressonância, fazer esse realinhamento do campo energético, a estimulação, o processo de regeneração. Isso é maravilhoso. Você que tem filhos, você que tem pais mais idosos, né? E que está numa condição de saúde não muito favorável, então você tem uma tecnologia a favor dessas pessoas, ok? O que nós queremos?
não ser apenas um negócio de adesivos, tornando-se um movimento da saúde integrativa, uma comunidade muito grande, um hub, né? Está sendo trabalhado, né? O Marcelo e a doutora Glaucia bem alinhado com todo esse propósito de se tornar uma grande plataforma para isso, que foi desenvolvido algo muito simples, mas algo muito poderoso para ajudar milhares de pessoas. Ok? O que nós precisamos entender hoje sobre essa linha de produtos? Conhecido como adesivos quânticos, ou um dispositivo com um comando, né, com um circuito que armazena essas frequências, que vai atuar no organismo apenas por ressonância magnética, ao estimular a célula a entrar em ressonância com as informações contidas no adesivo. Imagina o seguinte: você tem um cartão de memória, e aí você coloca no computador, grava essas informações, e aí você tira esse cartão de memória e agora você coloca em outro dispositivo e transfere essas informações. É exatamente isso. E como é que é feito isso? Através, né, de informações gravadas, através de tecnologia de simática, mais conhecida como quânticas. Olha que tecnologia que nós estamos aqui, né? E não foram dias, segundos de pesquisa, foram mais de 15 anos de pesquisa. Nós estamos falando com alguém que cria isso, que desenvolve isso, né? Que validou tudo isso. A palavra mais forte aqui é validação. Nós temos uma tecnologia totalmente validada no Brasil há mais de 5 anos. Nós não estamos falando de 5 segundos, nós não estamos falando de 5 dias, nós não estamos falando de 50 dias. Nós estamos falando de mais de 5 anos de validação. 5 anos com um produto 100% validado. E quais é o ponto importante? Possuem categorias diferentes de estímulos que vão desde órgãos, glândulas e minerais, vitaminas, hormônios, plantas medicinais, pedras preciosas, cores, programação neurolinguística, até eliminação e neutralização de metais tóxicos, parasitas, alergênicos, entre outras categorias. Você imagina você cuidar do teu organismo por completo? Por que isso é importante? Porque existe um processo a nível celular chamado energia vital, que está lá nos teus sistemas, nos teus órgãos, nos teus tecidos, células, moléculas, átomos. O que nós precisamos entender? Que hoje a doença que se instaurou, a dificuldade, o problema, né, a situação que você está vivendo hoje, ela não surgiu de um dia para a noite. Isso foi o psicossomático ao longo da sua jornada. O seu estilo de vida, o que você bebeu, o que você se alimentou, se você era sedentário. Hoje, por exemplo, 7 horas da manhã eu já estava caminhando. Eu já tirei todos os dias. Quando eu não estou de manhã, eu estou no final do dia. Ou seja, a gente precisa arrumar, ou melhor, não é nem essa palavra. A gente precisa comprar tempo para viver saudável. Comprar tempo. Porque as pessoas falam assim: quando eu arrumar um tempo, eu vou fazer. Não, não, não. Então, imagine quando aparecer a doença. Aí que você não vai ter tempo mesmo. Então, por que toda essa reflexão? Porque devido à poluição, ao estresse físico, mental, emocional e ao processo natural de envelhecimento, as células sofrem danos constantes, enfraquecendo e adoecendo com o tempo. Ou seja, qual que é o grande ponto aqui, células doentes? É um processo oxidativo, onde existe uma quantidade muito grande de radicais livres que vai fazer o quê? Enferrujando as tuas células ao passar do tempo, ao longo dos dias, dos segundos. E aí, um outro ponto, nós temos o quê? As células saudáveis. Para manter células saudáveis, o que que eu preciso? Elevar os meus antioxidantes. Aí eu encontro uma melhor equação, onde eu aumento antioxidantes e diminuo os radicais livres. E aí você está na equação do que nós chamamos de longevidade, onde a gente pode aumentar a vida dos nossos tecidos. Existem equipamentos hoje que conseguem medir a idade das células. E é assustador. Pessoas tão jovens, mas tão velhos a nível celular. Não é de se surpreender com o que elas comem, com o que elas bebem, se elas fumam, se elas têm uma vida sedentária. Tudo isso tem contribuído. E qual é a consequência ao longo da vida? Mais doenças. E doenças mais agravantes, ou até doenças neurológicas e doenças permanentes. Ok? Qual que é o nosso ponto? De trazer para conhecer KFT Quantum Frequency Technology, que foi desenvolvimento tecnológico com base na biofísica,
mais conhecido como física quântica. Não é de se assustar, não é nada novo, como o futuro, está aqui o doutor Ricardo, lá do Rio de Janeiro, que numa conversa que nós tivemos, ele disse, no primeiro contato, isso é a medicina do futuro. Por quê? Porque nós estamos trazendo 2050 nesse exato momento, 2026. Imagine que se você tivesse vivendo em 2050, daqui 30 anos, 24 anos, aliás, e a gente trouxesse isso agora, aqui nesse exato momento, nesse presente para você. É isso que nós estamos fazendo. A biorressonância ortomolecular ortonuclear, estabelecendo um aspecto fractal, ou seja, uma nanotecnologia de geometria com o mesmo padrão da geometria do universo, que está nas plantas, na natureza. E essa tecnologia vai replicar um código matemático universal, restabelecendo, reequilibrando, reorganizando os padrões geométricos da natureza dentro da célula. Ou seja, é como se você tivesse um carro totalmente desalinhado, desequilibrado, e que agora, através desse dispositivo, ele começa a fazer uma reorganização, um realinhamento do campo eletromagnético celular, promovendo a biorressonância correta, estimulando o perfeito funcionamento com base nas frequências harmônicas e na sincronicidade do DNA. É como se nós pegasse essa engrenagem, encaixasse ela e que agora ela começasse a funcionar gradativamente. Está aqui o Dr. Marcelo Moraes, que vai também falar um pouquinho sobre tudo isso, mas eu sempre digo, não existe alegria e felicidade na doença. Essa é a minha reflexão para você. Você nunca vai ver uma pessoa na face da terra doente, feliz e alegre. Eu desconheço. Por isso, se você entendeu o que nós estamos te trazendo aqui hoje, dia 22 de dezembro, alguns dias para acabar esse ano, e você entendeu que ainda dá para fazer um pouquinho mais, que dá para impactar mais uma vida, pode ter certeza que você vai mudar a vida de milhares de pessoas. Eu gostaria de chamar aqui Dr. Akira, que está lá em Minas Gerais. Akira, me escuta bem? Boa noite, Sim, seja bem-vindo. Ele vai sim. compartilhar o seu conhecimento, vai falar um pouquinho de cada produto. Seja bem-vindo. Vai começar pelo Slim Code. É contigo, doutor. Ok. Posso compartilhar aqui um pouco a tela? Ah, tá. Você já está compartilhando aí, né? Então tá bom. Então, boa noite. É um prazer, uma satisfação, né? A gente procurar ter qualidade de vida, longevidade, bem-estar e saúde. A medicina, ela tem como finalidade aliviar o sofrimento humano e aumentar os anos de vida. Essa é a finalidade da medicina, né? Então, quando a medicina cumpre essa missão, ela cumpriu sua missão, aumentar os anos de vida e aliviar o sofrimento humano. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela define saúde como um completo estado de bem-estar físico, mental e social, né? Então, quais são os 8 segredos para a gente ter saúde? A gente tem a boa alimentação, o exercício físico regular, a ingestão de água alcalina, água de qualidade, envolvimento com Deus, né? Falando um pouquinho sobre a questão mental, o que que acontece? Quando a pessoa fica com raiva, isso adoece o fígado. Quando a pessoa fica triste, isso adoece os pulmões. Quando a pessoa fica angustiada, isso adoece o estômago. Quando a pessoa fica estressada, ela adoece o coração. E quando ela fica com medo, ela adoece os rins. Então, as doenças psicossomáticas, a pessoa, por exemplo, que guarda um rancor, uma raiva de uma outra pessoa, né? Isso causa, então, um desequilíbrio, né, na saúde. As células elas entram em dissonância. Quando a pessoa está com saúde, a célula fica em ressonância. Então, a tecnologia da física quântica, agora em 2015, 2 cientistas ganharam, eles foram laureados com o Prêmio Nobel de Física. Tem um japonês, o Dr. Takaaki Kajita, da Universidade de Tóquio, no Japão, e tem um canadense, Dr. Arthur McDonald,
da Universidade de Queen em Kingston, no Canadá. Então, eles descobriram os neutrinos. O que, que seria isso, né? Então, quando a gente estuda sobre o átomo é a menor partícula da matéria. Então, ele é composto de carga positiva, que é carga dos prótons, carga aniônica, que é carga estressante. A gente tem a carga negativa, que é carga. Eu estou trocando. A carga positiva é carga catiônica, né? Carga positiva. E a carga negativa é carga aniônica, que é carga é, alcalinizante. Então, criança e jovem é alcalino e idoso é ácido. Agora, se o idoso se cuidar, se ele otimizar os níveis vitamínicos minerais, ele se torna alcalino, né? Então, ele vai ter mais longevidade, né? Os telômeros vão aumentar, ele vai ter uma idade biológica, às vezes, 10 vezes menos, né? Quando não se cuida, a idade biológica ele pode ser 10 vezes mais, né? Quem tem 55 parece 45, tem uma qualidade de vida melhor. Quem tem 55 não se cuida, né? Ele pode ter uma idade biológica de 65, 10 anos a mais, né? Então, o que que acontece? Esses dois cientistas, até 2015, a gente estudava, né? Eu tenho prótons, carga positiva, elétron, carga negativa e nêutron, nenhuma carga. E aí eles construíram o Camicondron, que é um detector de nêutron, é uma caixa de água gigante, 7 metros de altura, sensores de nêutron e no topo vidro meia-lua. Quando foi registrada a pesquisa e o Sol bateu nesse topo, foram registradas no nêutron 3 energias, que até então não tinha nenhuma, né? Elétron, muon e tal. Então eles foram laureados com o prêmio Nobel. Então, como a menor partícula da matéria é o átomo, quando o átomo ele tá quando o átomo ele tem uma vibração frequencial, né? Ele tem uma vibração frequencial e isso faz toda a diferença. Então, nós temos aqui o produto que ajuda no emagrecimento, né? Como essa forma pode te auxiliar, né? Então, ele vai mexer, por exemplo, no sistema linfático, né? Que é um dos sistemas detox do nosso organismo. E aí, ó, auxilia no metabolismo, desinflamação corporal, controle da compulsão alimentar, apoio emocional no emagrecimento, ansiedade, nervosismo, medo e autoestima, modulação de neuroses envolvendo peso, redução de fobias relacionadas à alimentação, equilíbrio do sistema linfático, regulação vibracional do sistema endócrino, auxilia na drenagem e escoamento de líquidos estagnados, auxilia no sistema digestivo, auxilia a produção de enzimas digestivas, atua em questões de ganho de peso causadas por desequilíbrios hormonais. Como que funciona essa tecnologia? Vamos entender. Quantos são as notas musicais? São 7, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então a palavra 7 é perfeição. Quantos dias da semana tem? 7. Então olha só. Cada cor ela tem uma vibração frequencial, né? E falando sobre cromoterapia, dependendo da cor, ele trata de determinadas doenças, né? Dependendo da cor, né? Então, olha só, o cheiro ele tem vibração. O perfume ele tem vibração. As notas musicais, elas têm vibração. Quando uma orquestra ela toca a música com melodia, harmonia e ritmo, aos nossos ouvidos soa muito bem, né? Então, numa orquestra sinfônica, a gente vai ter lá o violoncelo, o violino, violão, bateria, né? Piano. Quando um instrumento ele toca desafinado, percebe, né? Então, o que que acontece? Essas tecnologias têm a vibração, né, frequencial dos órgãos. Então, aqui, por exemplo, esse Slim Code, ele tem a vibração. Ele tem a vibração aqui, ó, de algumas aqui, ó. Tem a vibração do sistema linfático, então ele vai equilibrar, né?
o trabalho, a função do sistema linfático, o baço, o timo, linfas, linfonódulos, sistema endócrino todo, eixo HPA, hipófise e hipotálamo. Ele equilibra as adrenais, tiroide, paratiroide, pâncreas, ovários, rim, estômago, intestino total, fígado, útero, tecido blastêmico, sistema nervoso, vesícula biliar e placenta. Imagina, você colocar esse adesivo aqui no braço, ou no peito, ou atrás da nuca aqui, e ele tem um efeito de 45 dias equilibrando esses órgãos do seu corpo. Olha só que maravilha. Nossa, você vai ficar novo em folha. Que maravilha, né? Ele tem também as vibrações frequenciais do colágeno, do peróxido de nitrogênio, da procaína, né? Que mais? Tem aqui, ó, serotonina, tem a vibração dos hormônios, neurotransmissores, o GH, tá? Tem também as vibrações frequenciais do monjauro, que melhora muito a cognição, né, a memória. Enzimas metabólicas, valeriana. Quem conhece a valeriana sabe, né? Muito boa para dormir, né? Hipérico perfurato. O hipérico é excelente para depressão. A gente tem aqui o própolis, né? É um, é uma substância, é um produto usado da abelha que ele ajuda muito no problema respiratório, infecção, né? Coriatum sativa, né? Tem a vibração aqui, ó, de alguns minerais, o zinco, o níquel, o cobalto, tem aqui ó, o cobre, o iodo, o cromo. A tiroide, ela se regula bem com o iodo e com o selênio. Imagina, você tem uma tecnologia que durante 45 dias vai estar tendo uma frequência, uma vibração frequencial do iodo. É como se você estivesse ingerindo iodo. Cromo, vanádio, boro, carbono, níquel, gluconato de lítio, potássio, magnésio, molibdênio, silício. Então, esse code, Slim Code, ele vai fazer tudo isso em você. Essa é uma das tecnologias, né? Aí passa para o próximo, o Julimar. Aí agora a gente vai ter o principal, gente, que ele trabalha a questão cognitiva, né? Que a memória é infinita, né? Então, esse outro adesivo, quais são os benefícios que ele vai ter aqui, ó? Quais são os órgãos que ele equilibra? Aí aqui tem aqui, ó, intestino, placenta, tecido blastêmico, glândula pineal, hipotálamo, hipófise, sistema motor total, cérebro, córtex glote e epiglote, medula espinhal, meninges, nervo ciático com mielina, plexo braquial e lombar, ponte bulbo cerebral, substância branca do cérebro, substância cinza do cérebro, cérebro total, nervo total, sistema nervoso. Imagina, 45 dias você tendo um produto que te equilibra a sua memória, o seu sono. Olha só, a gente tem aqui ó, a vibração frequencial da taurina, da creatina. Creatina dá muita energia, tirosina, ômega 3, coenzima Q10, metilcobalamina, que é a vitamina B12, metilfolato, né, que é a forma ativa da vitamina B9, vitamina B6, vitamina D3. Nossa, a vitamina D3 é fantástica, né? Tem ação anti-inflamatória, tem ação antidepressiva, tem uma ação anticancerígena potente e aumenta a imunidade, né? Tem aqui também, ó, a vibração frequencial da equinácea, que aumenta a imunidade, augusfolia. Isso aqui são tudo fitoterápicos muito eficazes na memória, né? Hipérico e muglifo, né? Tem também as vibrações frequenciais do cortisol, que são hormônios neurotransmissores, né? Serotonina, ocitocina, dopamina. Sabe aquela pessoa que tem mal de Parkinson? Vai ser excelente para ela, tá? DHIA, tá? Tem também vibração frequencial do alumínio, do cobalto, do boro, do cálcio, do cobre, do ferro, pessoas anêmicas, né? Iodo, vanádio, magnésio. O magnésio, ele é o rei dos minerais, ele promove mais de 300 reações químicas,
né? Mexe com nervo, mexe com músculo, né? Mexe com osso, mexe com todo, o corpo todo, né? 300 reações químicas. Manganês, selênio, sulfato de lítio, né? Rubidínio, tudo isso, essa outro dispositivo ele vai ajudar. Então, olha, ele vai regular o sistema neural, ajuda nos processos de aprendizado, auxilia fala e funções motoras, inclusive pessoas no espectro autista, reduz fadiga mental, auxilia na memória, foco e concentração, apoia em processo de demência, diminuição da intelectualidade por idade ou doença, apoio emocional, no caso de depressão, apatia, tiques nervosos, coordenação motora e percepção, atraso intelectual, lentidão escolar. Olha, ajuda até, né, nas crianças, né, que estão no estudo, né, que está tendo retardo escolar, está tirando nota baixa, né? E mesmo aquele empresário que tem uma vida muito estressante, né, muito ativa, e ele está esgotado mentalmente, isso aqui é uma maravilha, né? Melhora a insônia dos intelectuais, regeneração neural, impotência neurológica e proteção celular, harmoniza o cortisol e neurotransmissores, equilibra serotonina, sono, dopamina, ocitocina. Sabe aquela pessoa que está tentando largar de fumar? Tentando vencer o vício, se libertar? Sabe aquela pessoa que está tentando parar de beber? Né? É para essas pessoas. Equilibra serotonina, o sono, né? Quantas pessoas não tomam fluoxetina? Quantas pessoas não tomam sertralina, né? Quantas pessoas não tomam esses remédios fortes que deixa a pessoa dependente, né? Melhora raciocínio lógico. E isso vai ajudar muitas pessoas que são dependentes, né? E performance cérebro-mente. Melhora o humor e os sintomas psíquicos desequilibrados. Agora passa o próximo, Julimar. Esse ele trabalha o sistema de cognição da mente, né? Agora vamos ver o outro, que é o hormonal. Passa o próximo slide. Ô, Julimar, tá me ouvindo? Julimar? Passa o próximo slide, que é o. Isso, faz favor. Que é o Hormone Code. Passa um próximo slide. Tá dando para vocês entender direitinho as explicações? O próximo, o próximo adesivo, né? Ele vai ter vibrações, vibrações principalmente para a mulher, né? Esse dispositivo do Code IO é para homem, mulher, todas as idades. Aquele Slim também mais assim para o público que quer redução de peso, né? E esse outro dispositivo, né, o outro é, adesivo, é para o público feminino. Então vamos lá. Esse daqui ele vai regular quais são os órgãos que ele vai organizar a frequência, né? Ó, mama, músculos, hipotálamo, eixo HPA, hipófise e adrenais, tiroide, paratiroide, pâncreas, ovário, útero, tecido blastêmico, sistema nervoso, mesencéfalo, ossos, coração e sistema endócrino total. Quais são alguns dos hormônios neurotransmissores que ele equilibra, né? Que ele regula a vibração, ele emite a vibração frequencial, a serotonina, o HGH, a ocitocina. A ocitocina é o hormônio da amizade, né? Então, quando a gente está namorando, a gente produz muita ocitocina, né? Que é o hormônio da amizade. Isso é muito bom, né? Progesterona, a gente tem aqui o estriol, a gente tem o estradiol, a testosterona, o DHEA, tá? Quais são alguns minerais e oligoselementos que esse adesivo emite vibrações frequenciais? Zinco, cobre, manganês, cobalto, iodo, cromo, boro, ferro, sulfato de lítio e disfunções endócrinas em geral. Tem alguns
outras frequências de fitoterápica, a gente tem, ó, vibração da procaína, simicifuga, Ian mexicano, que é muito bom para diabetes, Angélica sinensis, tríbulos terrestres, né? O tríbulos terrestre, qual a função do tríbulo terrestre? Ele aumenta ali no saco escrotal a produção de testosterona. Então, pessoas, né? As mulheres, por exemplo, né? Equilibra essa questão dos hormônios. Vitex agnus castus, que é né, um recurso também fitoterápico. Dongquai, que é muito bom para a mulher, né? É uma planta chinesa. E fito-hormônios. Então, quais os benefícios que isso vai estar trazendo para a mulher? Ela equilibra a menopausa, né? Tira aqueles calor, a mulher fica muito desanimada, deprimida, né? Então, ó, regula o sistema endócrino e alterações da menopausa, apoio em alterações emocionais ligadas à menopausa e diátese, modulação de alterações hipofisárias gonadotróficas, manutenção energética de vasos sanguíneos, nervos, sistema imune e ossos, facilitando a absorção do ferro. Apoio na formação e modulação de hormônios da tiroide e outros hormônios ligados à menopausa. Envolvimento em síntese de serotonina, auxilia no sono e o equilíbrio emocional. Então, quando a gente dorme bem, a gente deita cansado, a gente acorda cansado, a gente recupera de todo o desgaste físico e mental do dia a dia. Quando a gente atinge o quarto estágio do sono, que é o sono REM, que é o movimento rápido dos olhos, são liberados os hormônios da vida e do bem-estar. A rainha dos hormônios, que é a melatonina, que é o hormônio da juventude, que é o hormônio do sono. A serotonina, que é o hormônio da felicidade, o hormônio da alegria. E as natural killers são as NKs, as assassinas naturais. Então, a gente, né, quando tem uma célula em má formação, uma célula cancerígena, por exemplo, uma pessoa que dorme bem, ele está prevenindo de depressão e de câncer, né? E então é muito importante a pessoa ter um sono de qualidade. E quando a pessoa não dorme bem, a pessoa tem, né, diminuição da produção do hormônio de crescimento, o GH, redução da capacidade de produção de atenção, de concentração, né? Muitas vezes a pessoa fica uma noite inteira do domingo sem dormir, na balada. Chega na segunda, ele vai no serviço e ele mexe com máquinas, né, com guilhotina, ele acaba perdendo o dedo, acaba perdendo a mão. Por quê? Né? Diminui a atenção, a concentração quando a pessoa não dorme bem. No dia que você não, que a gente não, na noite que a gente não dorme bem, no outra noite não rende nada, né? Mau desempenho sexual e afetivo, disritmia cardíaca, apneia do sono e ronco, né? A pessoa, por exemplo, que não dorme bem, ela engorda, né? Isso afeta o peso, né? Afeta também a questão sexual, né? Mau desempenho sexual e afetivo. Então, mexe com todo o organismo, né? Então, esse adesivo ele vai ajudar muito nessa questão da insônia. Apoio em sintoma de menopausa, como fogachos, insônia e estados emocionais oscilantes. Então, a mulher tá um tempo frio e ela tá abanando lá. Por quê? Muito calor, né? Auxilia em questões de envelhecimento, senilidade e vitalidade geral. Auxilia no equilíbrio energético das mamas em diversas fases da mulher. Então, isso aqui é muito bom, né? Nódulos nos seios, câncer de mama, né? Todos esses problemas ginecológicos, né? Por exemplo, problema de mioma no útero, mioma no ovário, né? Então, esses problemas eles são equilibrados. Atua em distúrbios de sexualidade, modulando funções hormonais e espectros emocionais. Então, isso vai ajudar o quê? A mulher fica mais quente, sexualmente falando, né? Então, muitas mulheres, a indústria farmacêutica, ela fatura milhões com fármacos, né? Para melhorar a libido da mulher. Então, esse produto também vai melhorar o libido feminino. Passa agora o próximo, o Julimar, dos pets. E até os animais merecem também, né? Olha, olha só que coisa. Hoje em dia os animais estão sendo mais bem tratados, estão sendo tratados que nem um ser humano, né? Com nível elevado, né? Então, ó, neutraliza radiações sintéticas altas e baixas, né? Então, o que é radiação? Ela pode causar? Ela pode causar câncer, né? Pode causar câncer. Então, hoje, nós temos
poluição eletromagnética estática. Mas também, por outro lado, nós temos a energia eletromagnética dinâmica. Então, o que é a poluição eletromagnética estática? Né? Então, a Terra, ela tem um campo eletromagnético, né? Adão foi feito da Terra, quando a gente morre, a gente vai na Terra, vira pó, né? E aí, o que acontece? A Terra, ela tem uma energia que, através da Terra, do Sol, né? Da chuva e também da semente, da muda, a gente tem todos os alimentos. Então, a Terra tem uma energia tremenda. E ela tem um campo magnético, que é um ímã gigante. A gente tem no Polo Sul o polo positivo, e a gente tem no Polo Norte o polo negativo. Então, o positivo e o negativo, ele dá equilíbrio, ele dá ressonância. O negativo com o negativo, o positivo com o positivo, ele dá dissonância, ele desequilibra, né? Se a gente quebrar um ímã no meio, sem tentar colar já não consegue mais, porque já fica desequilibrado, né? Então, qual que é o íon positivo? São a poluição eletromagnética estática, né? É o celular, é o micro-ondas, é o computador, é o notebook, é o tablet, é o ar-condicionado, é a geladeira, é a televisão, é a tomada, é a luz elétrica. Essa é a poluição eletromagnética estática. Então você pega um celular, põe na mão da criança, deixa ela jogar videogame o dia inteiro, ela fica com um distúrbio neurocomportamental. A gente costuma dizer que ela fica bestolada, né? Ela fica com retardo mental. Por quê? Porque poluição eletromagnética estática, né? Micro-ondas causa câncer, né? Esses plásticos, né? Quando ele aquece, a mamadeira é aquecida no micro-ondas, nossa, é um mal terrível, né? Além de ser plástico, liberar o bisfenol A, que é altamente cancerígeno, vai, né, liberar também essas ondas, né? Essas ondas de urânio, né? Nucleares que são cancerígenas, né? Então, o que neutraliza isso? É a gente caminhar descalço na Terra, né? Então, essa frequência aqui, o que ela vai fazer? Ela vai equilibrar e neutralizar essa poluição eletromagnética estática. Ó. Mantém a energia saudável da pele, ossos, cartilagem, músculo, nervos e dentes. Auxilia na normalização energética dos órgãos e glândulas. Cérebro, coração, fígado, rins, baço. Promove o equilíbrio dos chakras, né, que são 6, acho que são 7 chakras, né? Atua na neutralização frequencial de parasitas, né? Então, se teu pet, se teu cachorro, se os animal seu tá com vermes, fungos, parasitas, vai matar eles todos, né? Trabalha a neutralização de alergênicos alimentares como soja, o trigo, o milho, alimentos transgênicos, né? O leite também, né? Que ele é altamente alérgico, né? Auxilia na neutralização de pesticida, antibióticos e micotoxinas, trabalha a neutralização de metais tóxicos, chumbo, arsênio, mercúrio, cádmio, alumínio, vanádio. Né? Então, voltando um pouquinho sobre a questão de alergênicos, por exemplo, um ser humano, o leite é muito alérgico, né? É altamente alérgico. Então, fizeram teste em laboratório, né? E aí, o que aconteceu? O ser humano, ele pesa de 70 a 100 quilos. O boi, a vaca, pesa de 400 a 500 quilos. Então, a concentração de cálcio no leite de vaca é 400 vezes mais. Né? O cálcio, para ele fixar no osso, ele precisa do magnésio, ele precisa da vitamina D3, ele precisa da vitamina K2, que é o cálcio MDK. Tá? Então, a K2 ela é um controlador de tráfego. Ele pega o cálcio e coloca no lugar onde ele tem que ficar. Né? Então, 40% da nossa estrutura óssea é proteica. Né? Aí depois tem o cálcio, tem o magnésio. Né? Então, o que acontece? A K2, né, ela pega o cálcio e coloca no osso. Né? Então, a calcemia sistêmica seria a pessoa beber o leite e esse cálcio ele ir para o lugar errado. Né? Ele vai lá para o pé, ele dá joanete, ele dá esporão. Ele vai lá para a coluna, ele dá bico de papagaio. Ele vai lá para o rim, dá cálculos. Né? Vai na vesícula, dá cálculos, dá pedras. Vai lá para o músculo cardíaco, válvula mitral e dá aterosclerose, não por gordura, mas por calcificação. A pessoa morre de infarto por calcificação.
Esse cálcio ele pode ir na pele e envelhecer a pessoa, entendeu? Então a K2, o que ela vai fazer? Ela vai tirar o cálcio, ela ativa lá ativa lá uma proteína lá do osso, esse cálcio é liberado, né, que está lá no lugar errado, e aí ele ativa de novo o osso, e aí ele fixa o cálcio no osso, né? Então a K2 é a vitamina anti-envelhecimento, né? Então esses são os principais benefícios, né? Auxilia no processo de regeneração celular, auxilia no processo de recuperação muscular, auxilia no processo de alinhamento do campo magnético e equilibra a frequência celular. É isso. Tá com você. Gratidão, Akira Ishi. Muitíssimo obrigado por todo o teu conteúdo, falando um pouquinho sobre esses quatro elementos, né, sobre essas quatro tecnologias muito importantes para a nossa saúde integrativa. Acá, doutor Marcelo Moraes, que vai dar aí um complemento, né, sobre as aplicações, e aí a gente, finalizando esse bloco, a gente segue para, né, o plano de oportunidades do marketing de afiliado. Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Queria agradecer a presença de todos aqui. Queria também avisar que eu estou sem luz de trevas aqui, em plena 2025, mas graças a Deus eu tenho 5G e estou usando a tecnologia da iluminação do celular aqui para poder aparecer. Parabéns, doutor Akira. Muito ótimas informações, muito bem explicado. Gostei bastante de todas as informações. É muito bom essa troca de informações de várias pessoas, vários profissionais que estão engajados aqui em transformar a tecnologia, uma tecnologia inovadora, uma tecnologia muito legal que trabalha antes da matéria, algo bem expressivo. Eu tenho um propósito, a Glaucia não está aqui hoje, mas meu propósito é que essas tecnologias cheguem em todos os lares, em todos os lugares, em todos os cantos do mundo, porque dentro desse ponto a gente formaria uma nova egrégora, uma nova rede, né? Dentro de uma nova consciência, principalmente de uma nova consciência, onde todas as pessoas entenderiam o que realmente é frequência, o que é energia e como ela atua antes da matéria. E o salto quântico estaria aí, literalmente, né? Porque hoje o ser humano, infelizmente, e nada é por acaso também, acredito que tudo tem um motivo, ele está aprisionado na consciência da matéria, e a tecnologia da Bioquantic veio para trazer, inspirar no ser humano aquilo que ele já tem nele, né? Que é a habilidade de se regenerar, se transformar, transcender, se iluminar através da consciência, da sabedoria e da energia. Então eu vou falar um pouquinho do que são os dispositivos, como eles funcionam, como eles transmitem essas frequências. Como o Julimar falou, para quem não me conhece, eu trabalho na parte de gemologia, geologia, joalheria há 19 anos. Eu sou entusiasta do reino mineral. Eu vou falar que eu sou hiperfocado e esse termo é muito utilizado para as pessoas que estão dentro do espectro autista que nem eu. E eu sempre tive um hiperfoco muito grande nessa parte em relação ao reino mineral, a tecnologias ancestrais, essa curiosidade sobre os povos antigos, por que eles usavam tanto o reino mineral, quais as tecnologias eles utilizavam, as simbologias, por que eles usavam, tinham um acesso um acesso enorme a tecnologias que o ser humano hoje ele tem o conhecimento que muitas das tecnologias que a gente encontra em ruínas, o ser humano de hoje não consegue replicar nesse mistério. E principalmente dentro desses estudos eu comecei a verificar a importância do reino mineral, né? Como ele atua na vida e como ele atuou na vida desses povos e como eles eram conectados a esse reino, né? E aliado a esse reino a gente tem muito da energia, né? Que hoje em dia quebra-se o paradigma do misticismo, né? Porque antigamente as pessoas falavam que tudo que era fora de um padrão pré-determinado pelas filosofias humanas aqui contemporâneas era misticismo, né? Ou filosófica, ou religiosa, ou política, etc. Ou cultural, mesmo cultural, né? Mas a energia, ela vem sempre se expressando de várias maneiras ao longo das eras, através de várias culturas diferentes, e essas culturas elas se assemelham dentro dessa união que tem o reino mineral
com a aplicação desse reino mineral na vida humana, né? E a conexão que esse reino mineral, aliado a certas formas, a certas tecnologias, geravam energias, essas energias sempre criavam uma conexão com o cosmo. Quando o Julimar falou de fractais, para quem não sabe, fractal é o microcosmo, menor, a menor parte, no macrocosmo, na maior parte. Então, se você for verificar, estudar o que é o fractal, você vai perceber que quando você olha para o universo, você olha para fora, você encontra muito do que está dentro de nós, dentro das nossas células, dentro do nosso corpo. Né? O universo se expressa de uma maneira e dentro de uma sabedoria na qual toda a consciência e toda a vida também se expressa de certa forma e da mesma engenharia, né? Do mesmo princípio, levando em consideração o mesmo princípio. Né? Então, quando eu e a Glaucia, a gente começou a estudar essas formas, essas aplicações, essas tecnologias, isso realmente fez sentido para mim, porque eu buscava um sentido maior nessa área de gemologia, geologia, que é o estudo das pedras, da terra, dos minerais. Depois para a joalheria, que é você ter a possibilidade não só de usar uma peça de joia como ostentação, né? Inclusive, hoje a gente bateu uma máxima aqui do ouro histórica, né? Passou de R$ 800 o grama. Isso aí nunca aconteceu na história do ser humano, né? Mas o reino mineral sempre esteve presente nisso, e quando a gente consegue aliar fazer essa fusão de engenharia, de princípios materiais, usando o reino mineral, o reino orgânico e a aplicação de tecnologia, de concentração energética, com base no caso em Hertz, através da decodificação de matérias-primas, né, de maneira decodificação de matérias-primas, como por exemplo órgãos, como o senhor Akira falou, hormônios específicos, pedras, que são o reino mineral, cores, né, vibrações ligadas ao som, a gente consegue manifestar protocolos e tratar e equalizar o ser humano, tá? E os pets também, de uma maneira geral, tá? De maneira reguladora, de maneira harmônica, tá? Criando assim um equilíbrio, um equilíbrio ao caos que já agora estamos, né? Não é, né? Ele está caótico. Hoje em dia nosso sistema está totalmente desarmonizado, né? Vivemos uma guerra assim energética, vamos falar assim. Muita tecnologia, muita desinformação, agentes poluentes, alimentos tóxicos, água de baixa qualidade, onde tem hormônio, tem remédios, tem drogas, as pessoas estão com excesso de informação, há uma saturação inacreditável para as crianças hoje em dia, nessa geração, em relação à tecnologia. Então, é uma desregulação hormonal incrível, incrível, incrível. E a gente buscando esse equilíbrio, né, dentro desse propósito, a gente criou essas ferramentas unindo toda essa tecnologia, engenharia, reino mineral, a parte orgânica também, a tecnologia. Também uma das coisas que eu criei foi a máquina para poder gerar essa tecnologia, tá? Com a possibilidade, primeiro, de absorção de frequência, segundo, retenção, terceiro, proteção da frequência dentro do dispositivo, tá? E quarto, a emissão dessa frequência com qualidade por um certo período de tempo e potência para a pessoa que está usando esse dispositivo, tá? Então essa tecnologia ela tem um benefício que da mesma forma que a pessoa, como o senhor Akira falou, segura o telefone, ele vai retendo íons positivos, vai adquirindo energia estática, né? Vai perdendo toda a vitalidade do seu campo eletromagnético, do seu campo mórfico, da sua energia, você vai ficando totalmente saturado de uma energia, de uma polaridade, na qual literalmente vai virando um buraco, né? Você vai se sentindo totalmente sugado, né? O que a gente vive hoje, pouco aterramento, pouca troca catiônica, pouca fluxo energético, muita roupa sintética, pouco contato com a natureza. Então, quando você está dentro dessa circunstância, que é uma condição aplicada a todos, né, a não ser aquela pessoa que está em contato direto com a natureza, vivendo no meio do mato, indo no campo e que tem um contato direto com a natureza, né, uma pessoa muito mais saudável, essa tecnologia ela tem a condição de equilibrar, né, fazer esse contraponto, doar a frequência
que o ser humano está faltante, né? Que o ser humano não tem mais a condição de ter acesso direto. Então, quando você porta os stickers, você tem um contato direto com uma energia que faz um contrapeso energético na sua vida. E isso é muito legal porque finalmente a gente tem a condição de limpar a nossa caixa d'água, que eu falo, né? O ser humano vai juntando, acumulando ao longo dos anos um excesso de energias totalmente deturbadas, vai configurando o seu corpo bioquimicamente, quimicamente, a resposta a esse excesso de informação disruptivo, né, deturbado, distorcido, né? E disruptivo não, distorcido, tá? E ele vai sendo programado dessa forma, né? Condicionado a responder com cortisol, adrenalina, no medo, na dor, né? na depressão, na ansiedade. E com isso ele vai fazendo como que os caras que comandam esse sistema nervoso querem, né? O consumo de mais alimentos, mais açúcar, mais remédios, mais tratamentos para câncer, mais tratamentos para todas as condições que o ser humano não deveria passar e isso é só para eles, né? Então a gente tem a condição hoje, através principalmente da sabedoria e da consciência, quando o ser humano toma consciência de que ele abre uma janela, ele olha aquela paisagem que ele nunca viu antes, porque ele pensou que só o que existia era um quarto onde ele reside, e só aquilo e mais nada. Quando ele abre aquela janela da consciência, ele não acredita que aquilo existia, agora ele acredita porque ele está vendo e ele quer visitar essa paisagem. Isso é o que a gente traz aqui. Muitos de vocês ouviram falar sobre o que é a regulação, a tratamento por frequências, a biorressonância, florais quânticos inseridos em dispositivos. Alguns de vocês já conheciam florais líquidos, né? E a revolução é você ter a possibilidade de portar florais não somente de forma líquida, mas sim de forma em dispositivos e ter contato constante com esses dispositivos. Julimar? Biohack, né? Biohacking, isso. Constante biohacking. Você transmutar a sua energia, não permitir que essa energia se sature mais, a ponto de você viciar o seu caminho neural, viciar a sua resposta bioquímica e química do seu corpo com aquela indução, né, constante. Então eu falo assim, senhora Kira, se você acordar todo santo dia e se olhar no espelho quebrado, a sua figura, por mais que não esteja destruída, né, distorcida, você se vendo num espelho quebrado, dia após dia, você vai acabar acreditando que você é aquilo que o espelho reflete. E é isso que acontece com o ser humano. Ele foi totalmente hipnotizado, tá? Com a condição de demonstrar que ele não tem poder, que ele não é autônomo, que ele não tem a capacidade de pensar, que ele não é autorregenerativo, que ele é só matéria, ele é só aquilo, ele é limitado, ele é culpado, ele não tem poder. E ele foi condicionado a olhar esse espelho quebrado o tempo todo. Mas quando a gente tem a consciência, mais uma vez, de que a gente tem a condição de quebrar esses paradigmas, né? Quebrar essa casca, jogar esse espelho quebrado fora, e olhar para um espelho novo e entender o que realmente somos, né? Essa inspiração faz com que a gente primeiro se cuide, né? Tenha autoamor, tenha um zelo próprio, faça a sua autorregulação, mas é inevitável que após essa consciência, essa regulação, é tão renovador e é tão estimulante que as pessoas acabam propagando essa energia, né? Porque é inevitável, como eu disse, para os seus familiares, para o esposo, para a esposa, para os filhos, para os netos, para os pais, para os vizinhos, para as pessoas que buscam uma solução, então estão desesperadas em relação a uma luz, né? Por várias condições de saúde, né? Ou até mesmo coisas mais simples, né? Não uma condição mais séria, como um câncer, ou então uma condição que deixa uma pessoa acamada, mas assim, uma regulação simples, porque se você tiver um carro e se você tiver um pneu murcho, ele vai jogar para a direita ou para a esquerda e o carro vai ficar desequilibrado, mas é um detalhe pequeno, né? Então, mas mesmo assim é um detalhe que vai fazer a diferença.
Então é muito legal a nossa tecnologia porque ela traz a condição de integrar essa tecnologia com uma consciência e uma filosofia que muda a pessoa de dentro para fora. Marcelo, gratidão mais uma vez. Que aula, gente. Somando aqui, Akira, doutora Akira aí. Voltou a luz da consciência, voltou. Ó. Uma maravilha. Voltou a luz da consciência. Falou da luz, ela voltou. Que ótimo, Marcela, gente. Que gratidão. Incrível. Eu preciso, gente, vamos deixar para o final mais alguns minutos. Eu preciso fazer uma transição para explicar um pouquinho sobre nossa oportunidade. Fiquem aí, não vão embora. Serei muito breve, porque nós desenvolvemos algo muito simples, que eu tenho que destacar alguns pontos, né? O produto está aí, vai vir novos produtos a partir do ano que vem, muito precisamente aí, nós já vamos trazer algumas novidades. Marcelo não para de trabalhar, é uma capacidade criativa absurda. O que Olha, que nós temos Julimar, aqui? se você soubesse o que tem na minha mente aqui, se você achou que tivessem 20 produtos, agora tem 50. Calma, 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 calma. calma, Só vou calma. anotando, só vou anotando, só vou anotando. Eu tenho um bloco de notas lá que dá nota. Ele veio, cara, o poder de criação é absurdo. É, E é tudo voltado dentro desse nosso mundo, mundo quântico de frequência, de tecnologia. O que que nós trazemos? Algo muito simples. Qual que é o grande pilar de tudo isso? Que toda essa estrutura que foi desenvolvida, ele não encarece o produto. Primeiro ponto que você precisa entender hoje. O que nós trazemos aqui, trazemos primeiro preço justo, produto justo. Você precisa entender que nós temos um produto justo e um preço justo. Por quê? Porque diferente de outras companhias, que Marcelo já participou aí, que eles colocam lá, ó, multiplica isso por 10 vezes, 12 vezes. Não. Marcelo e a doutora Glaucia têm conhecimento e eles têm uma vocação muito grande que esse produto chegue a milhares de pessoas. Esse é o único objetivo deles. E para isso nós precisamos do quê? De um preço justo e um produto justo. E o que nós trazemos aqui? Trazemos algo, tá, em 40%, 45%, desculpa, 45% de ganho no bônus de adesão. O que que é isso? Você, através do link, né? Inclusive tem um doutor Tamburino que está aqui, uma pessoa acabou de entrar em contato pedindo o link dele. Ela vai se registrar, ok? Vai poder comprar produtos com desconto que nós vamos apresentar mais adiante, mas ela já ganha, só pelo fato de trabalhar na indicação, 25% totalmente destravado. Totalmente destravado, 25%. Porém, o sistema, quando você constrói uma rede de afiliados, ele te paga ainda mais, do segundo ao quinto nível, mais 5%, totalizando um volume de 45%. Ou seja, uma maneira de te comissionar bem, porém pagando em 5 níveis, de uma maneira totalmente destravada. Isso que é o grande vantagem. Detalhe, sem encarecer essa tecnologia, como normalmente aconteceria em outras companhias. Outro ponto também é a nossa renda recorrente residual, que é a recompra, ok? Quando outras pessoas, né, lá em janeiro, né, nós já temos pessoas agora nesse mês de dezembro, que já estão fazendo recompras no seu próprio código, recompraram de novo seu segundo pedido em diante, como a gente costuma dizer. E elas têm um ganho do primeiro ao quarto nível de quanto? De 10%. Lá no quinto nível ainda vai ter um 5%. Ou seja, totalizando 45%. Presta bastante atenção aqui. Todos esses bônus, eles estão atrelados em cima do valor que as pessoas compram os produtos, não é num sistema de pontos que paga um terço, um quarto, talvez um quinto do que ele vale. Aqui nós estamos falando em cima do valor que as pessoas compraram seus produtos. E isso é muito interessante, ok? Outro bônus que é interessante, que nós já temos aí, foram feitas algumas vendas, da nossa loja digital integrada. O que que significa? Que pessoas, através de um link de uma loja virtual, e-commerce, compraram um produto e você, divulgando esse link, vai ganhar 40%. Porém, ainda vai pagar mais 5% em 2 níveis. Ou seja, imagina que está aqui o Pedro, em cima tem o João e a Maria. Ou seja, se o Pedro faz uma venda através do link dele para um cliente, ainda paga assim mais 2 níveis, 5%, de uma maneira que nenhuma forma desta se sobrepõe ou é um contraponto.
ou é uma concorrência. Não existe. Estão todos de uma maneira, como uma engrenagem que eu bem mencionei, trabalhando de uma maneira bem equiparada, de uma sincronicidade, bem, assim como posso deixar claro para vocês, é que nenhum desses bônus concorre ou diminui o outro, são apenas complementares para que a gente possa aí usar de tudo que nós temos nas nossas mãos, ok? Então, o teu poder de afiliação de novos parceiros, o poder de recompra, o poder da loja e-commerce, que já está aí vendendo, muita gente já utilizando, e um outro que para mim é um dos melhores formatos, que é o plano de assinatura. O que é essa assinatura? Assinatura, vou enfatizar aqui, não tem produto. A assinatura está apenas para recompra, ok? É um plano que, se você tem produto e você quer receber as suas comissões que foram geradas e bonificações na sua rede, o que tu precisa fazer no dia 1º de janeiro? 1º de janeiro. 1º de janeiro, fazer uma aquisição de um produto ou de uma assinatura. Só isso. Apenas isso. Não mais. E o que esse sistema vai te permitir? Gerar R$ 100, pagando em 5 níveis iguais, R$ 20 em cada nível. Talvez você pense que hoje isso seja muito pequeno, sem dúvida, mas isso se torna grande. Isso é a força que a gente já sabe. Mercado de marketing de afiliados hoje vende bilhões de dólares todos os anos. Bilhões de dólares. E esta plataforma não será diferente disso. Por quê? Porque nós temos um produto único, patenteado, um produto que não temos concorrente no mercado. Entenda isso. Você está aqui perto de pessoas que são os fabricantes, que são os criadores do produto. Então nós temos uma rede que está crescendo dia a dia. E sabe o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde? Outras pessoas estarão olhando esta oportunidade. Por quê? Porque nós traz algo totalmente disruptivo. E que sentido? Desconto progressivo. Cada um aqui tem a sua necessidade. Eu tenho a necessidade de apenas consumir produto, mas o Akira tem necessidade de ter 30, 40, 50 produtos no consultório dele. Ele pode comprar. E quanto mais pessoas compram mais produto, mais justo é o desconto, não é? Não damos oportunidades de equiparar todos comprando a mesma quantidade. Então, o Hilton quer comprar um ou dois produtos, já tem 20%. Olha que maravilha. Já tem desconto na primeira compra. E na recompra também, porque permanece a mesma condição. Porém, de 3 a 4 produtos, você já tem quanto? 30%. Já cai para 174. E aí, o Akira precisa de mais produtos, 5 ou mais produtos, cai para 40% de desconto. Isso muda o quê, gente? Só muda esse desconto. E o plano de marketing de afiliado continua o mesmo para todo mundo. E esse plano é justo por quê? Porque você, como profissional, você consegue trazer outros profissionais para trabalhar com você. Ou seja, ninguém se torna concorrente de ninguém. Isso que é mais interessante, mais justo dentro desse modelo. Ou seja, unimos forças para continuar cada vez mais forte, crescendo e levando essa comunidade cada vez mais adiante e expandindo para todo o Brasil e em breve para outros países. Então, o que é interessante você entender? Que nós trazemos uma condição muito boa de parcelar em 3 vezes, porém o valor do envio é por sua conta. É uma troca justa. Ou seja, está tudo claro aqui. Então você compra o produto em 3 vezes, paga o envio. O que é interessante? Você mora longe, não compre um produto. Compre 5, faz um pedido para as pessoas. Eu quero compartilhar algo muito interessante, né? Minha esposa que está aqui, Cida Lopes, é interessante porque quando eu tive a oportunidade de conhecer a Glaucia em abril, né? Até então não tinha um contato com o Marcelo em abril, e lá em agosto eu vou fazer uma visita, né? Eu conheço o Marcelo, a doutora Gláucia pessoalmente, né? Até então era só contato telefônico. Lá a gente entende todo o processo, entende toda a fabricação, entende todo o seu know-how de mercado. E quando eu volto, né? A minha esposa aí sofrendo com hipertensão, um pouquinho de diabetes, menopausa e tudo. E aí eu falo com a Gláucia e ela, né? Peço para ela me mande 5 produtos e ali eu comprando 5 produtos, eu comecei a colocar esse produto, que hoje aí nós já atingimos mais de 100 pessoas utilizando nossa tecnologia em menos de 120 dias. Por isso que hoje nós temos um sistema justo, e isso que é a palavra que define esta companhia, um sistema justo, preço justo, produto justo, para que milhares de pessoas usufruam. Porque não tem como a gente ter um produto maravilhoso
sendo que um terço, 1% das pessoas no mundo que mais precisa desse produto não tem condições, por N fatores. E a gente quer que milhares de pessoas tenham essa condição. E eu agradeço muito, muito, de verdade, todo o empenho do Dr. Marcelo e da doutora Glaucia Magalhães, porque estão aí fazendo uma diferença na vida das pessoas, nas suas vidas que já foram impactadas, porque esses produtos vieram para resolver seus problemas e hoje está ajudando milhares de pessoas. A gente é muito grato. E eu posso dizer para vocês que ver esse projeto, né, da maneira com que realmente aconteceu em menos de 15 dias a plataforma, startamos as vendas dia 1º de dezembro, né? Toda a criação do marketing, toda a criação da loja e-commerce, toda a criação do sistema, toda a criação do site, tudo isso realmente é algo muito gratificante ver toda essa construção. E realmente é muito, muito bom a gente poder levar isso para milhares de pessoas. E a gente vai ter um antes e depois. A gente vai ter uma história, né? Vocês vão conhecer muito a fundo, porque nós vamos criar um storytelling, a história da espuma quântica, com a doutora Glaucia, o doutor Marcelo, e a evolução disso, aonde essa companhia vai chegar. Eu espero que você continue conosco. Aqui a gente tem alguns diferenciais, modelo híbrido, renda múltipla, sem travas, preço justo, tecnologia avançada. Você não vai encontrar nada comparado ao que nós temos hoje. Pronto para começar? Ative sua conta, monte seu pacote, compartilhe sua loja, construa sua rede, receba seus bônus. Para isso é muito importante. Marcelo tem me cobrado isso quase toda semana, né? Cadastre-se agora e tire suas dúvidas. Por quê? Você precisa subir, né, os seus dados bancários o quanto antes. É de sua responsabilidade subir os dados bancários no sistema da Bion, tá bom? O sucesso de cada parceiro depende exclusivamente do seu trabalho, dedicação e consistência. Nós temos um aviso legal sobre o uso, sobre a manipulação, alteração, gravação, capturas de tela sobre este conteúdo, que é de propriedade da bionquantic.com, ok? Muito importante. Então, assim, a gente sempre está monitorando, sempre estamos vendo tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque a gente é guardião desta plataforma, nós somos protegidos, né, por leis, por pontos específicos que nos permite, né, que a gente quer algo duradouro, a gente quer algo para gerações, né? Nós não estamos aqui criando algo para durar segundos, né? É muito caro o nosso tempo, né? Eu gosto de explicar isso para vocês, por quê? Porque se vocês estão achando que doutor Marcelo, doutora Glaucia estão brincando com a vida de vocês, com o tempo de vocês, esqueça. Ele já vende esse produto no mercado há mais de 5 anos. Já tem milhares de vidas impactadas. O que eles fizeram é criar algo para escalar, para impulsionar e impactar mais vidas de uma maneira justa. Ok? E nossa mensagem é: venha vivenciar a sensação de estar na fonte da natureza a todo momento e em qualquer lugar. Sejam todos bem-vindos à BioQuantic, que é esta oportunidade de transformar. Eu quero fazer mais um adendo muito importante aqui com vocês sobre a nossa plataforma. Nosso modelo de trabalho é muito simples. Simples em que sentido? Nós não temos pegadinhas. Tem pessoas trabalhando conosco, né? Trouxemos algo que é muito atual e moderno no mercado. E que sentido? Você tem um link, você vai se cadastrar, você vai cadastrar pessoas e tudo que for gerado do dia 1º ao dia 31, dos seus diretos, das suas vendas dos seus diretos, a empresa te paga 25% sem nenhuma trava. Você pode hoje contar duas histórias. Você pode contar duas histórias hoje. Qual? A que você está fazendo e a que você falou assim: olha, eu não tinha condições. Olha, eu não. Enfim, duas histórias a gente tem, sempre duas histórias, duas versões para contar. E eu gostaria muito que você entendesse. O que nós criamos é um plano justo, é o plano que mais paga hoje no mercado, diga-se de passagem, porque nós não fizemos consultoria com qualquer empresa aqui no Brasil, nós fomos buscar conhecimento, know-how no mercado do que tem mais avançado, Estados Unidos, Europa, Japão, Coreia do Sul e outros países da Ásia, então nós trouxemos o melhor. Não existe nenhum mercado hoje que compare ao nosso. Produto exclusivo, tecnologia exclusiva, preço justo, produto justo, e nós temos uma oportunidade justa. Por que justa?
Porque aqui as pessoas vão trabalhar e elas vão ganhar. Sabe por quê? Porque uma coisa é nós concordarmos com uma frequência. Nós falamos de frequência, vibração, energia. E o que a maioria de nós vimos aí fora é o quê? Que nenhuma das companhias pratica essas três coisas: frequência, energia. Aqui, nós entendemos que isso é muito importante. E parabéns pela tua decisão de estar aqui conosco. Tem pessoas aqui que eu conheço relatos, que morreram de trabalhar em outras companhias. E quando foram ver, o bônus, cadê? Sumiu. Então, gente, dia 6 de dezembro, dia 6 de janeiro, precisamente dia 6 de janeiro, que vai cair uma terça-feira. Então, corra, entra no seu back-office, menu, minha conta, dados bancários. Lá tem a opção para você colocar os dados bancários. Todos os bancos estão lá. Toda a chave Pix tem que estar tudo redondinho para você, porque lá será puxado um relatório, ok? Com todas as comissões no dia 5, ok? Vai ter um espelho de todas as comissões e ali serão pagas. E a gente vai estar muito feliz saber da conquista de cada um de vocês. Não interessa se tem R$ 10 lá, é seu, você trabalhou, vai tomar um sorvete, vai comprar alguma coisa. É seu por direito, você trabalhou, você merece. E isso nós respeitamos aqui, a dignidade das pessoas. Não interessa se é muito, se é pouco, é seu, você trabalhou, você levou essa oportunidade, você compartilhou com as pessoas. Esse é o meu convite para vocês. Hoje, devido ao tempo, nós não vamos abrir as perguntas. Hilton, gratidão mais uma vez. Deixa eu encerrar a live.